Olá, mais uma aula de COBIT 2019. Agora, mais especificamente, eu quero falar com você sobre a evolução do modelo, a evolução do framework do COBIT, que é proporcionado, obviamente, pelo ISACA e pelos especialistas convidados do ISACA. Então, aqui nessa linha de baixo, você tem os anos que as versões foram lançadas. O nosso foco vai ser exatamente aqui, 2019, olhando no COBIT 2019 especificamente e obviamente. Tem professor por aí que se confunde dizendo que a versão anterior do COBIT é o COBIT 2005, mas olha só, a versão anterior do COBIT 2019 é de 2012, que naquela época era chamado de COBIT 5. As versões do COBIT até então era COBIT 1, COBIT 2, COBIT 3, COBIT 4, COBIT 4.1, COBIT 5 em 2012 e em 2019 é que mudou um pouquinho e aí virou COBIT 2019, saiu o número com a indicação da versão e colocaram o ano. Se a pessoa estava se referindo ao ano de 2005, seria um outro erro, porque aí a gente estaria no COBIT 4. Mas enfim, vamos ver o que a gente tem aí nessa evolução bastante interessante desde 96, muito embora o ISACA seja mais antigo que essa data aqui de 96. 96 é quando a primeira versão foi lançada, e neste caso a primeira versão tinha um foco em auditorias, auxiliar auditores a fazer auditorias dos departamentos de tecnologia de informação e auxiliar também os departamentos de tecnologia de informação para se prepararem, obviamente, para a auditoria. Já em 98, na versão COBIT 2, ele tinha um foco muito de controle, como que você, departamento de tecnologia de informação, exerce o controle sobre o seu departamento. Então, você vê aí que a natureza do COBIT é muito na área de tecnologia de informação, obviamente. Já em 2000, a versão 3 tinha um foco no gerenciamento, e faz todo sentido, porque não adianta você ter só controle se não houver a camada de cima para exercer o gerenciamento e conduzir planejamento, conduzir melhorias, organizar melhorias, fazer com que as informações do planejamento dê sustentabilidade e subsídios para você se organizar para novos ciclos de melhoria. Então faltava muito o foco aí da parte do gerenciamento do departamento. Já em 2005 veio a versão 4, COBIT 4, eu lembro que ele era muito minucioso, existiam muitos detalhes, enfim. E o foco na versão de 2005 era a governança do departamento de tecnologia de informação. E para complementar a governança, ele tinha a parte de segurança de informação, ele tinha a parte de riscos da tecnologia de informação e ele tinha outro livro. Então todos esses itens aqui eles são livros adicionais complementando o COBIT, focado exatamente nos valores que a tecnologia de informação pode proporcionar, pode trazer para a organização. E por que tem esse 4.1? Porque em 2007 houve uma atualização do livro, do framework, e aí por isso ele era chamado de COBIT 4.1. E melhorando inclusive a sinergia e as conexões para dar um salto mais amplo para os processos de segurança, os processos de gerenciamento de riscos e geração e manutenção dos valores. Em 2012 surgiu o COBIT 5, que é uma versão muito legal e ela é bastante parecida com o COBIT 2019. Eu vou chamar a atenção de você conforme for evoluindo e essas características se sobrepuserem. E em 2012, na versão COBIT 5, ele era chamado de governança e gestão da tecnologia de informação, olhando a organização como um todo. Então note que ele vai melhorando, agrupando, olha, tinha controle, agora tem gerenciamento, depois tem a governança, isso aí separado, né, de forma separada, mas não faz sentido, tem que ter governança e tem que ter gestão. E tem que olhar a organização como um todo, organização de ponta a ponta.
Em 2019, ele já muda um pouco, ele começa a se chamar de governança corporativa de informação e tecnologia. E por que isso? Porque a gente está numa era da informação onde tudo está em volta de gerar informação, produzir informação, dar publicidade, quantidade de aplicativos que tem por aí, redes sociais, enfim. Então, a informação, ela nasce em diversas localidades na nossa organização e tem que ter um modelo de governança olhando essas informações como um todo, proteção de dados, etc. E a informação não está somente no departamento de tecnologia de informação, ele está de forma mais ampla. E é por isso que tem essa separaçãozinha. Governança corporativa, olhando a empresa como um todo, focando na informação produzida, disseminada, enfim, e nas tecnologias de informação, obviamente, que é a natureza ali do COBIT como um todo. Existem alguns profissionais que fazem um outro errinho, falando que é dessa forma aqui, o COBIT 5, por ele ser bem parecido em diversos aspectos com 2019, ele coloca exatamente dessa forma alguns profissionais, mas não é, isso aí é na verdade um engano. Ele tem sim essa separação, o nome mudou, né, e o foco na informação também foi bastante ampliado, ok? Então aqui a gente trago para você a evolução do COBIT e na próxima aula a gente dá continuidade em outros módulos ainda na sessão de introdução. Até a próxima aula, um grande abraço.